E aí, meu povo, aqui é o Herbert Almeida. Nós vamos fazer um resumo da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. E vou começar primeiro falando com vocês sobre o alcance, a abrangência da Lei de Acesso à Informação. A lei é uma lei de alcance nacional. Isso quer dizer que ela é uma lei que vale tanto para a União quanto para os estados, Distrito Federal e também para os municípios. Ou seja, de forma resumida, vale para todos os entes da federação. Teoricamente, a Lei de Acesso à Informação estabelece o que a gente chama de normas gerais. É semelhante ao que acontece, por exemplo, com a Lei de Licitações. Então, nós temos normas gerais de acesso à informação. O que quer dizer que os demais entes da federação podem estabelecer normas específicas. Por exemplo, a União, por meio da sua competência legislativa, estabeleceu as normas gerais na Lei 12.527. O Estado X, o município Y, também pode estabelecer leis sobre acesso à informação, estabelecendo aquilo que a gente vai chamar de normas específicas, como o próprio nome diz, para o respectivo ente da federação. Mas dentro desses entes da federação, quem é que tem que seguir a lei de acesso à informação? De forma resumida, a lei vale para toda a administração pública, ou seja, se aplica à administração direta e também à administração pública indireta. Quando eu falo de administração direta, eu falo do Executivo, Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas aqui, Judiciário e Ministério Público, e qualquer outro órgão que tenha a sua respectiva autonomia. E quando eu falo de administração indireta, eu estou falando de autarquias, de fundações públicas, empresas públicas e também sociedades de economia mista. Isso é muito importante porque volta e meia você vai ver uma questão de prova falando o seguinte: olha, a lei de acesso à informação não vale para empresa pública e sociedade de economia mista. Vale. Ela se aplica a toda a administração pública. Naturalmente que existem algumas atividades que nós vamos ver mais adiante que não estão abrangidas por aquele acesso à informação. Imagina, por exemplo, um segredo industrial que uma Petrobras, por exemplo, possua. Se esse segredo industrial for divulgado por intermédio da Lei de Acesso à Informação, a Petrobras vai ter um problema competitivo com as demais empresas do setor. Então, ela não abrange aquelas informações que são protegidas por um sigilo de justiça, um sigilo industrial ou coisa do tipo, tá? Mas, genericamente falando, as empresas estatais estão sim sujeitas ao alcance da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação também vale para as entidades controladas. Às vezes a gente vê, é muito comum, uma empresa estatal controlar uma outra empresa. E, por fim, ela também alcança as entidades privadas sem fins lucrativos, só que aqui não é uma aplicação integral. Nesse caso, nós só estamos falando da aplicação da lei em relação aos recursos públicos. Por exemplo, uma organização social. A organização social é uma entidade privada, ela não faz parte da administração pública, só que ela não possui fins lucrativos e ela recebe recursos públicos para o seu funcionamento. No que se refere à aplicação dos recursos de origem pública, essa entidade tem que se submeter à lei de acesso à informação. Se ela tiver algum recurso de origem própria, que não vem do Estado, aí para esse recurso ela não se submete à lei de acesso à informação. Então seria uma aplicação parcial aqui no caso das entidades privadas sem fins lucrativos. Vamos avançar mais um pouco e falar agora sobre alguns conceitos importantes que você vai encontrar. É muito comum as bancas tentarem causar uma certa confusão na aplicação desses conceitos, mas nós vamos trabalhá-los aqui da melhor forma. Primeiro vamos falar do conceito de informação. Informação, de forma assim muito resumida, nada mais é do que um dado. Esse dado pode ser um dado processado ou não processado, e ele é utilizado para a transmissão de conhecimento. E você pode ter esse dado em qualquer meio, pode ser por meio físico, por meio digital, num documento, não importa, tá? A informação é o dado que pode ser utilizado para a transmissão de conhecimento. Depois nós temos a informação sigilosa. Cuidado que isso aqui, às vezes eu vejo algumas pegadinhas de prova tentando derrubar bons candidatos. A informação sigilosa é aquela informação que tem uma restrição de acesso. Então o acesso a essa informação acaba sendo limitado. Só que essa restrição é temporária. Você vai ver questões de prova falando o seguinte: olha, que possua uma restrição definitiva de acesso. Não, nenhuma informação pode ter uma restrição eterna de acesso. A gente vai ver mais adiante que existem informações classificadas em que elas podem ficar até 25 anos com acesso restrito. Só que ela terá o acesso em algum momento. Isso é uma informação sigilosa. O que é a disponibilidade? Disponível, a informação disponível, é aquela informação conhecida, isso é,
A gente tem um conhecimento de que existe essa informação e essa informação ela pode ser utilizada. Então imagina o seguinte, eu quero saber qual que é a remuneração de determinado servidor público. Ele já recebeu essa remuneração. Então essa informação é conhecida e ela pode ser utilizada. Então isso é uma informação disponível, tá? Mais adiante a gente começa no conceito de informação da autenticidade. Esse conceito ele é um conceito assim meio esquisito, mas aqui eu quero que você guarde palavras-chave, porque essas palavras-chave vão te ajudar a entender o que é a informação autêntica. Primeiro, a informação que tem autenticidade, ela é uma informação que é produzida, recebida ou até mesmo modificada. Recebida. Olha, se você pegar esse conceito por si só, ele não faz muito sentido, ele não nos ajuda a entender o que é de fato uma informação autêntica. Mas aqui que é o ponto, só guarde as palavras-chave. Se é questão de prova te falar, olha, a autenticidade, a qualidade da informação produzida, expedida, recebida, modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, isso é informação autêntica. Só isso. Melhor do que você saber o que é informação autêntica é você guardar a integridade e a primariedade, porque a questão de prova nada mais vai fazer do que jogar uma informação aqui e dizer que é esse conceito ou aquele conceito. Então basta você ter as palavras-chave. O que é informação íntegra? Informação íntegra é aquela informação que não é modificada. Então se a questão de prova falar assim, ó, informação não modificada, pronto, já marca integridade. E por fim, o último conceito que a gente vai ter é o conceito de primariedade. Primariedade vem daquela ideia da informação coletada diretamente na fonte. Diretamente na fonte. Essa será a informação que tem primariedade. E é uma informação que acontece sem modificações. Professor, mas aí qual que é a diferença entre uma informação íntegra sem modificações? Qual que é a diferença entre a informação íntegra e a informação primária? Bom, as duas não são modificadas. Só que uma você vai dizer que é coletada na fonte. Então é só guardar a palavra-chave. Você não precisa ficar tentando saber exatamente o que é. Guarda a palavra-chave, porque é assim que esse assunto é abordado em questão de prova. Informação sigilosa, disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade são alguns dos conceitos que você vai encontrar dentro da Lei de Acesso à Informação. Vamos mostrar mais um pouquinho. E a lei, ela vai dizer para a gente sobre o direito constitucional ao acesso à informação. O artigo 5º, inciso 33 da Constituição, assegura à sociedade o direito de acesso à informação. E aí o artigo 7º vai nos dizer o que está abrangido pelo direito de acesso à informação. E assim, genericamente falando, o acesso à informação, ele vai envolver tanto as orientações para você obter a informação, vai falar das informações que são produzidas, das informações primárias, íntegras, das informações sobre a atuação da administração pública, sobre o tipo de informação que é disponível, sobre o que os órgãos e entidades fazem. Tudo isso está compreendido pelo direito de acesso à informação. Mas o que não está abrangido no acesso à informação, porque isso é importante para a gente, não compreende o direito de acesso à informação aquelas informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Isso é fundamental você saber. O direito de acesso à informação não abrange aquelas informações relativas a projetos que estejam protegidos pelo sigilo, que acontece quando o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Eu também posso acrescentar que o direito de acesso à informação não exclui as hipóteses legais de sigilo, as hipóteses de segredo de justiça, nem o segredo industrial decorrentes da exploração de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então aqui basicamente nós trouxemos as hipóteses que não estarão abrangidas pelo acesso à informação, que são as hipóteses, as informações protegidas por sigilo, quando imprescindível a segurança da sociedade ou do Estado, as hipóteses legais, quando a lei trouxer uma hipótese de sigilo, o segredo de justiça e também o segredo industrial. Eu poderia acrescentar aqui também aquela informação pessoal, porque nós vamos ver mais adiante que a informação pessoal também
vai ter uma restrição de acesso. Legal, podemos agora avançar e agora eu quero tratar com vocês sobre as duas categorias de transparência. Quando nós falamos de transparência, essa transparência é classificada em transparência ativa e transparência passiva. Essencialmente, a transparência passiva é aquela que depende de algum tipo de requerimento, que depende de uma solicitação. Solicitação. Então você tem que comparecer ao órgão ou acessar algum requerimento na internet e solicitar a informação. Já a transparência passiva é aquela informação que tem um interesse coletivo e que ela é divulgada independentemente de qualquer tipo de solicitação. E eu vou mais adiante. Essa informação aqui é uma informação que tem que ser divulgada por diversos meios, inclusive pela internet. É aqui que surgem os portais, os famosíssimos portais da transparência. Então, o artigo 8º diz que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. No mínimo, essas informações têm que ser divulgadas por intermédio da internet. A gente tem que lembrar que a Lei 12.527, que é a nossa lei de acesso à informação, é uma lei de 2011, mas a tramitação, o trabalho para a elaboração dela é até anterior a 2011. Então, assim, nessa época a gente começa a ver o surgimento do smartphone, então o uso de internet já era difundido, mas não chegava aos pés do que a gente tem hoje. Hoje, meu filho, quando a gente fala de divulgação de informação, a gente fala de internet, tá? Ninguém imagina você ter que ir até um órgão público para consultar uma informação. Então é daqui que a gente teve o embrião dos portais da transparência que começaram a ser utilizados e hoje em dia são utilizados por toda a sociedade e pelos órgãos e entidades da administração pública. Na Lei de Acesso à Informação, a gente tem um detalhamento dessa divulgação da transparência passiva, porque o artigo 8º da lei é basicamente o que fala da transparência ativa. E ele fala que a divulgação das informações de forma ativa deve conter, no mínimo, registro das competências e estrutura organizacional. Então é muito comum você encontrar no portal da transparência essas informações básicas, endereço, telefone, etc. Registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registro de despesa pública, informações sobre processo licitatório, inclusive edital, e também dos contratos celebrados, dados para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras dos órgãos e entidades, e respostas e perguntas mais frequentes, é o famoso FAQ, disponíveis à sociedade. Os órgãos e entidades deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos para divulgar, sendo obrigatória a divulgação na internet. Então aqui a gente já vê a exigência da transparência ativa. Veja que hoje, por exemplo, você consegue acessar um portal da transparência e ter todo acesso sobre despesas públicas, processo licitatório, contratos, tem o FAQ, que são as perguntas mais frequentes, tem essa questão da o que somos, o que fazemos, a estrutura do órgão, tudo isso é uma exigência da Lei de Acesso à Informação. Veja que aqui não se fala expressamente sobre divulgação de remuneração de agentes públicos, só que, de certa forma, a remuneração é uma despesa pública. Então, os regulamentos depois, dispondo sobre isso aqui, acabaram exigindo a divulgação da remuneração de agentes públicos. Superar a parte de transparência ativa, vamos falar um pouquinho sobre a transparência passiva. Transparência passiva é aquela que tem que ter uma solicitação, tem que ter um requerimento. Existem dois requisitos para que haja a transparência passiva. Quais são os dois requisitos? Número 1, a identificação de quem está fazendo o requerimento. Então, a transparência passiva, ela não é feita de forma anônima. Você tem que se identificar. E, além disso, você tem que especificar qual que é a informação que você deseja obter.
Não adianta chegar lá no órgão e entidade e falar o seguinte, olha, eu quero uma informação. Qual informação? Quem você é e qual é a informação. Sabe o que não pode ter? O que não pode ter? As exigências quanto aos motivos determinantes da solicitação. Eu sempre falo que a ideia do não te interessa. Professor, como assim não te interessa? Você chega no balcão do órgão ou entidade, apresenta a sua documentação e diz qual informação você quer. Aí o servidor fala, olha, já vou providenciar a sua informação. Só que eu só preciso saber uma coisa aqui. O que o senhor vai fazer com essa informação? Você olha no fundo dos olhos daquele servidor e fala para ele assim, ó. Não te interessa. E é isso mesmo, né? Parece mal educado, soa mal educado nesse momento, mas de fato não interessa ao agente público que está do outro lado do balcão o que você vai fazer com essa informação. Se é uma pesquisa, se você vai divulgar isso nos jornais, não importa o que você vai fazer. A administração pública não pode exigir os motivos determinantes da solicitação. Ela também não pode ter solicitações, exigências que inviabilizem o acesso. Pessoal, para vocês terem ideia de quanto que isso aqui é importante, lá no comecinho, quando começou essa história de portal da transparência, você entrava em determinado portal da transparência e os caras começaram assim, primeiro que eles tentavam boicotar a divulgação de remuneração. Só que aí, como isso começou a ser difundido e todo mundo começou a divulgar, começou a pegar mal, né? Porque daí começaram a criar rankings de transparência e os órgãos e entidades que não divulgavam as informações da remuneração de seus agentes ficavam na pontuação lá embaixo. Isso pega mal, né? Porque quem não quer divulgar é porque está escondendo alguma coisa. Aí eles começaram a querer divulgar, mas aí eles criaram a ideia, meio que misturar a transparência ativa com a passiva. Eles colocaram divulgar a informação, só que para isso você tinha que se cadastrar. E aí eles fundamentavam com base no artigo 10 da lei que fala que precisa ter identificação. Tá vendo que era, na verdade, uma maracutaia. E botava um formulário gigantesco para você divulgar. E aí ninguém queria divulgar, porque sabia acessar, porque sabia que no momento que você colocasse os seus dados lá, eles saberiam exatamente quem acessou a informação e essa pessoa depois poderia sofrer algum tipo de perseguição. Tá vendo que era meio que um negócio? Hoje, já muito tempo depois, o pessoal já começou a entender que tem que divulgar a informação. Afinal, quem não deve, não teme, né? Então não pode ter exigências que inviabilizem o acesso à informação. E o acesso à informação é gratuito, tá? A regra é que ele seja gratuito. O que se pode exigir, entretanto? Os custos relativos aos serviços e os materiais para o fornecimento. Imagina o seguinte, você chega lá no órgão, entidade, e pede determinada informação. Aí o órgão fala o seguinte, olha, eu posso enviar para o seu e-mail. Se eu enviar para o seu e-mail, não vai ter nenhum custo aqui para a gente. Aí a pessoa fala, não, eu não quero no meu e-mail, eu quero que você faça a impressão. Olha, existe um custo de impressão, um custo para imprimir, são 1000 páginas. O órgão vai cobrar apenas o custo da reprodução gráfica, o custo do serviço para pegar essa informação, copiar e entregar para você, o custo do xerox e tal, tá? Se não tiver custo, como por exemplo do fornecimento por e-mail, eles não podem cobrar nada. Agora, se tiver esse custo do ato de fornecimento, isso pode ser cobrado. Apesar disso, a lei ainda coloca uma exceção da exceção, porque a regra é a gratuidade. A exceção é custar os custos e os serviços para fornecer a informação. E o órgão não pode nem mesmo cobrar esses custos se a pessoa alegar que possui uma baixa renda e que o pagamento desse documento vai inviabilizar o sustento da pessoa. Aí nem isso poderá ser cobrado. Aí vai ter lá o xerox e esse xerox vai ser gratuito, já que isso poderia inviabilizar o sustento da pessoa. Mas a regra é o acesso gratuito da informação. Beleza. E como que vai ser o fornecimento dessa informação? Você chegou no balcão do órgão, apresentou seu requerimento. Como que o órgão vai fornecer essa informação? Se a informação estiver disponível, o acesso é imediato. Olha, eu preciso acessar aqui esse registro público, aqui esse registro, porque eu estou fazendo uma pesquisa histórica, lembrando que nem precisa justificar isso. Estou fazendo uma pesquisa, eu quero isso aqui. O documento está ali disponível. A pessoa vai lá, franqueia o acesso de imediato. Olha,
A gente tem o documento original, mas para preservação dele, a gente disponibiliza o acesso por esse computador. O senhor pode chegar ali e acessar ele de imediato, pode fazer as cópias que o senhor precisa, pode fazer aqui na hora, o senhor fica tranquilo aí, pode fazer. Se o órgão ou entidade não possuir essa informação de imediato, ele tem um prazo de 20 dias para disponibilizar a informação. Esse prazo de 20 dias é passível de prorrogação por mais 10. Esse prazo aqui é perigoso, porque quase sempre que a gente pega esses prazos, eles são passíveis de prorrogação por igual período. Aqui não é igual período. É 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias. Decorrido esse prazo, o que o órgão tem que fazer? Ou ele vai comunicar para você como que você obtém a informação. Olha, a informação está aqui, a informação está no seu e-mail, o senhor pode acessar aquele computador agora e acessá-la de imediato. Comunicar como que você vai obter a informação. Se não for o caso de divulgação, as razões da recusa da informação. Ou até mesmo informar que não possui essa informação. Então tem 20 dias para responder, disponibilizando a informação, recusando o fornecimento da informação ou dizendo que não possui acesso à informação. No momento que houver a recusa, a pessoa também tem o direito de obter o inteiro teor da negativa, porque a negativa, o fato de você negar a informação, é o meio que você vai utilizar depois para recorrer, para ingressar com uma ação judicial ou alguma coisa do tipo. Então, se o órgão recusa o fornecimento alegando que a informação está protegida por sigilo, por exemplo, você tem direito ao inteiro teor da negativa do acesso à informação. Fechado? Legal. Inclusive, se a informação for extraviada, isso é bastante comum, você tem direito de solicitar que seja instaurada a sindicância ou processo administrativo para apuração das causas de se ter extraviado o acesso à informação, tá bom? Se não for possível o acesso integral, também será possível o acesso daquela parte não sigilosa da informação. Existem alguns documentos que são documentos que você tem várias informações. Uma informação ali é sigilosa. Só aquela informação é sigilosa? Ok, isso não impede o acesso às demais partes dessa informação. O que o órgão vai fazer? Normalmente ele vai te dar uma certidão ou uma cópia em que ele oculta a informação sigilosa, melhor dizendo, e disponibiliza o acesso daquela informação que não é sigilosa. Então, se for uma informação parcialmente sigilosa, você tem direito de acessar a parte não sigilosa dessa informação. Pessoal, agora vamos começar a falar do sigilo, já que a gente falou, olha, você tem acesso à informação, exceto que é protegido por sigilo. As informações, em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, podem ser classificadas em grau de sigilo. O sigilo, ele se subdivide em informação reservada, secreta e ultrasecreta. Eu sempre gosto de fazer a seguinte brincadeira para ajudar a memorizar. É só você pegar aqui, ó, sigilo. Você escreve a palavra sigilo com a letra 5. Por quê? Porque esse 5 aqui, ó, ele é fundamental para você entender como que é a classificação. Você pega aqui, ó, 0, 1, 2, 5. Vou pegar em outra cor aqui para ficar destacado. 5, 5, 5. 0, 1, 2, 5, 5, 5. Aí, 5 é para informação reservada. 15 para informação secreta. E 25 para informação ultra secreta, tá? Isso aqui já é suficiente para você resolver as questões de concurso público. 99% das questões, entre aspas, acabam cobrando só esses prazos aqui. Existe uma situação excepcional em que a comissão mista de reavaliação de informação pode ainda prorrogar o prazo da informação ultra secreta por mais 25, o que daria um total de 50. Mas a situação é tão excepcional que eu sinceramente nunca vi cair em prova. Normalmente o pessoal fica só no 5, 15 e 25. Então qual que é o prazo máximo de classificação? 25, salvo a situação excepcional em que a comissão mista pode prorrogar por mais 25. Existem hipóteses em que a informação ela fica restrita ao acesso até que aconteça algum fato, algum episódio. Então, por exemplo, você pode colocar lá que a informação é ultra secreta, mas ela ficará com acesso restrito até que aconteça que se conclua o projeto X. Concluindo-se o projeto X,
já disponibiliza a informação, desde que respeitado o prazo máximo, ou seja, desde que respeitado o prazo máximo de 25, 15 ou 5 anos, respectivamente. E as informações pessoais? Bom, nas eleições, você viu muito daquela briga que acabava acontecendo, a gente falava, olha, sigilo de 100 anos. Galera, não existe sigilo de 100 anos. O sigilo é de até 25. O que é a história do sigilo de 100 anos? Na verdade, são as informações pessoais. Por exemplo, a minha ficha médica, quando eu era servidor público, eu tinha uma ficha médica. Essa informação é pessoal. Ela não vai ser divulgada para a sociedade. Quem que pode acessar a informação pessoal? Quem acessa a informação pessoal é o próprio agente público ao qual a informação se refere, ou então os agentes públicos legalmente autorizados. Lá no caso da minha ficha médica, acessava a minha ficha o médico, o enfermeiro, que eram os agentes públicos que tinham direito de acessar essa informação, já que eles trabalham com aquelas informações. E o acesso por terceiros de uma informação pessoal. O terceiro só pode acessar a informação pessoal se houver uma previsão legal ou consentimento expresso da pessoa ao qual ela se refere. E durante quanto tempo a informação pessoal fica com acesso restrito? A informação pessoal, ela tem o acesso restrito independentemente de classificação, então não precisa classificar em secreta, reservada ou ultra secreta, e o acesso restrito fica pelo prazo de até 100 anos a contar da sua produção. Ok. Outras informações gerais aqui que você precisa saber sobre a classificação da informação. Primeiro que não pode ser negado o acesso daquelas informações que são necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então, preciso preservar lá o meu direito fundamental. O órgão ou entidade não pode restringir o meu acesso, alegando que se trata de uma informação classificada. Por quê? Porque é imprescindível a tutela judicial ou administrativa do meu direito fundamental. Além disso, não podem ser objeto de restrição as informações ou documentos que tratem sobre violação dos direitos humanos. Pessoal, existe muito debate sobre a questão, por exemplo, do período do regime militar. Então, sempre existe esse debate sobre a proteção. Olha, vocês vão restringir o acesso para tentar esconder alguma maracutaia, esconder alguma coisa. Justamente por isso que a Lei de Acesso à Informação diz que não pode ser objeto de restrição aquelas que tratem de violação de direitos humanos praticados por agentes públicos ou ao mando de autoridades públicas. E mais uma vez, as regras sobre a Lei de Acesso à Informação não excluem as hipóteses legais de sigilo, as hipóteses de segredo de justiça, o segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou de pessoa com vínculo com o Estado. E também lembrando que existem as informações reservadas e as informações pessoais. E para classificar a Lei de Acesso à Informação, aqui eu vou falar só da LAI. Por vezes você vai ter que dar uma olhada em regulamentos ou normas específicas dos demais entes da federação. Na Lei de Acesso à Informação, apesar de ela tratar de normas gerais de acesso à informação, em alguns pontos a LAI se preocupou com a administração federal e muitas vezes com o Poder Executivo Federal, ou seja, trouxe na verdade uma norma específica da União. E a LAI diz que pode classificar como informação ultra secreta o presidente da República, o vice-presidente da República, ministro de Estado ou autoridade com as mesmas prerrogativas de um ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas. Nesse caso aqui, depende de ratificação pelo ministro de Estado, mas os comandantes das Forças Armadas podem fazer classificação como ultra secreta. Isso aqui por uma razão lógica, porque as Forças Armadas lidam diretamente com a soberania nacional, a defesa nacional, então, por vezes, eles próprios terão que classificar informações, porque eles tratam dessas informações sensíveis, só que aqui tem que ter depois uma ratificação do ministro de Estado. E os chefes das missões diplomáticas ou consulares permanentes que estejam no exterior, também dependendo aqui da ratificação. Essa classificação como ultra secreta, agora eu estou falando só da Lei de Acesso à Informação. Tá? Somente na Lei de Acesso à Informação, as informações de classificação contra secreta e ultra secreta admitem delegação. Entretanto, é vedada a subdelegação. Aqui considerando só a Lei de Acesso à Informação, não estou analisando regulamentos.
Admite-se a delegação, tá? A competência para classificar como ultrasecreta e secreta, mas não é possível a subdelegação dessa competência. Quem que pode classificar como informação secreta? As mesmas autoridades que podem ultrasecreta, que é aquela ideia, né? Quem pode mais, pode menos, e também os titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Você, para tentar memorizar o secreto, pensa o seguinte: pode todo mundo que classifica como uma ultrasecreto e os dirigentes de entidades administrativas. Porque quais são as entidades administrativas? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E a informação reservada? As mesmas autoridades que classificam no ultrasecreto e no secreto, e aquelas que possuam, que exerçam funções de direção, comando, chefia de nível DAS, tá? Eu já vou explicar o que é isso, ou superior do grupo de direção, assessoramentos superiores, ou hierárquico equivalente. Professor, que história é essa de DAS 101.5? Pessoal, isso é uma classificação que acontece na administração pública federal. Na administração pública federal, os órgãos, os cargos em comissão e funções de confiança são classificados em nível DAS. Tá? Então, o DAS 101.5 é uma classificação, é uma hierarquia que a gente tem dentro da administração pública federal. Mas você querer entender, mas o que é isso? Cara, só grava. Você só quer acertar a sua questão de prova. DAS 101.5 ou superior pode classificar no nível reservado. Ponto final, tá? Ok, e nos estados, Distrito Federal, municípios, os regulamentos ou as normas específicas desses entes vão dispor sobre essa classificação. Na mesma linha, os demais poderes, poder judiciário, poder legislativo, vão adotar aqui as suas próprias hierarquias de classificação conforme normativos próprios. Ponto final. Beleza, vamos analisar agora a parte dos recursos. Imagina que você fez a solicitação de acesso à informação, mas a sua solicitação foi indeferida. Você não pôde acessar a informação. Você pode recorrer? Pode, tá? E como que funciona isso? Primeiro você faz o seu pedido. Olha, fui lá e apresentei um requerimento. Se o requerimento for indeferido, daqui para frente você pode apresentar os seus recursos. Primeiro nós vamos ter o recurso hierárquico. O recurso hierárquico é aquele que é direcionado para a chefia de quem indeferiu o acesso. Indeferido o recurso hierárquico, o próximo passo é o recurso à Controladoria Geral da União ou ao recurso que os regulamentos de cada ente da federação estabelecerem. Indeferido o acesso pela Controladoria Geral da União, você ainda pode apresentar a sua informação, a seu recurso, em algumas situações, à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Basicamente é esse o caminho. O recurso hierárquico pode ser que, conforme regulamento e atos normativos de cada órgão ou entidade, você tenha mais do que um recurso hierárquico. Então, antes de você recorrer à CGU ou órgão equivalente, você tem que ter pelo menos um recurso hierárquico, mas pode ser que existam mais do que um recurso hierárquico, tá? E como que é o recurso hierárquico? Aqui tem que ficar muito claro que a Lei de Acesso à Informação, ela coloca uma situação que é diferente da Lei 9784. A própria Lei 9784 diz que haverá uma aplicação subsidiária, ou seja, complementar, da Lei 9784. Porém, a Lei de Acesso à Informação traz uma regrinha que é diferente da 9784. Só para vocês entenderem. Na 9784, quando você recorre, você direciona o seu recurso para a mesma pessoa que indeferiu o seu pedido. Essa pessoa tem um prazo para reconsiderar e, se ela não reconsiderar, ela faz o recurso subir. Imagina, hipoteticamente, aqui em casa não funciona dessa forma, mas para fins didáticos vamos dizer que seja. Vamos dizer que aqui em casa a autoridade máxima seja minha esposa e eu esteja no segundo grau, logo abaixo da minha esposa. Aqui em casa, óbvio que não é assim, né? Mas vamos supor, para fins didáticos, que seja assim. O meu filho me pediu uma coisa, eu disse para o meu filho, não. Se fosse a Lei 9784, ele iria apresentar um recurso devolvendo esse recurso para mim. Eu poderia alterar a minha decisão ou fazer o recurso subir para a minha esposa. Na Lei de Acesso à Informação, não é assim. Tá? É primordial explicar como é na 9784, porque as bancas vivem fazendo esse tipo de pegadinha.
Na lei de acesso à informação, não é assim. Se alguém me pede um acesso à informação e eu indefiro o acesso, quando você vai recorrer, você não devolve o recurso para mim. Você já manda o recurso direto para a autoridade superior. No nosso exemplo, você iria recorrer diretamente para a minha esposa. O meu filho iria recorrer diretamente para a minha esposa. Não iria mandar direto para mim, tá? Então é assim que diz a lei de acesso à informação, dirigido à autoridade hierarquicamente superior. Já vai direto para ela, tá? Prazo para recorrer, então, 10 dias. E a autoridade hierarquicamente superior tem 5 dias para responder. 10 para recorrer e 5 para responder. Pode ser que, conforme organização do órgão ou entidade, exista mais do que um recurso hierárquico. Pode ser que você tenha sucessivos graus hierárquicos. Ok, sendo indeferido o recurso hierárquico, o próximo recurso é direcionado à Controladoria Geral da União se eu estiver tratando do Poder Executivo Federal. Não existe na lei uma regra sobre o prazo para você apresentar o recurso à CGU, mas existe um prazo para a CGU responder. O prazo para a Controladoria Geral da União responder é um prazo de 5 dias, tá? Esse é o prazo que você vai encontrar na Lei de Acesso à Informação. E ainda, sendo indeferido o acesso pela Controladoria Geral da União, ainda é possível um outro tipo de recurso, que é o recurso direcionado à Comissão Mista de Reavaliação à Informação. Então, indeferido o recurso pela CGU, o seu último passo é recorrer à Comissão Mista de Reavaliação das Informações. As regras sobre o recurso para a Comissão Mista constam lá no artigo 35 da nossa Lei de Acesso à Informação. E aí ela já tem aqui umas análises, como, por exemplo, o recurso sobre o indeferimento de desclassificação de uma informação sigilosa, entre outras situações que você pode recorrer à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Superar a parte de recursos, eu quero falar também com vocês sobre responsabilidades. O que é responsabilidade? Se alguém infringir uma regra da Lei de Acesso à Informação, se alguém violar as infrações definidas lá na Lei de Acesso à Informação, como que funcionam as penalidades? A Lei de Acesso à Informação, ela traz uma lista para a gente de infrações. Aqui eu vou trazer só alguns exemplos para vocês. Então você pode ter, por exemplo, recusar a fornecer informações indevidamente, é um exemplo. Utilizar as informações indevidamente, porque a Lei de Acesso à Informação, ela tem uma dupla função. Ela não trata só do acesso à informação, ela trata da própria proteção da informação. Porque o negócio é o seguinte, ao mesmo tempo que nós temos que divulgar as informações à sociedade, nós temos que proteger as informações que não devem ser divulgadas à sociedade, impedindo que elas sejam utilizadas indevidamente. Então esse é o duplo papel, gerar o acesso quando tem que existir o acesso, mas proteger a informação quando ela não deva ser acessada ou quando ela não deva ser utilizada indevidamente. Por isso que utilizar as informações de forma indevida também é uma infração. Agir com dolo ou má fé na análise das solicitações, destruir informações sobre violação de direitos humanos, porque às vezes a pessoa quer, calma aí, isso aqui vai dar problema, destrói essa informação, também é uma infração. Quais são as sanções pela utilização indevida, pela violação indevida das regras da Lei de Acesso à Informação? Se for um militar das Forças Armadas, a Lei de Acesso à Informação diz que essa informação deve ser considerada pelo menos uma transgressão média ou grave. Caberá aos regulamentos, no âmbito das Forças Armadas, a definir exatamente como vai funcionar, mas tem que tipificar, enquadrar pelo menos como infração média ou grave, e desde que elas não sejam tipificadas em leis como crime ou contravenção penal, porque daí seria ainda mais grave a utilização indevida, mas pelo menos transgressão média ou grave, desde que não seja tipificado já como crime ou ainda como uma contravenção penal. Se for um servidor público sujeito à Lei 812, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, nesse caso a infração tem que ser punida pelo menos com suspensão, tá? No mínimo com suspensão. Claro, podendo ainda tipificar uma conduta ainda mais grave, mas é no mínimo punível com suspensão.
E também pode configurar ato de improbidade administrativa. Isso aqui é um negócio meio perigoso, tá? Não mistura com a lei de improbidade, porque a lei de improbidade trouxe um monte de restrição depois da sua última reforma. Mas aqui, cada um no seu quadrado. Se for uma questão da lei de acesso à informação, pode ser também tipificado como improbidade ou até mesmo como crime de responsabilidade. Como que funciona nessas normas não nos interessa. Fica só aqui. Porque se você tentar extrapolar isso, você vai ter problemas, porque essas outras normas elas vão trazer uma série de outras restrições, tá? Ok. E se for um terceiro que opera com a informação e utiliza essa informação indevidamente? Por exemplo, uma organização social. E essa organização social utiliza indevidamente essas informações. Uma empresa que foi contratada pela administração pública recebeu algumas informações e utilizou indevidamente essa informação. Essa pessoa física ou essa entidade privada que tenha um vínculo com o poder público e violar as regras da Lei de Acesso à Informação estará sujeito às penalidades de advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação ou impedimento de contratar com a administração pública por um prazo não superior a 2 anos. Tá? Essas regras aqui elas foram elaboradas com base na legislação antiga de licitações, só que continua em vigor. Tá? Então continua assim. A legislação de licitações, a antiga, a 866, foi revogada. Só que essas regras aqui, essas que estão aqui, continuam em vigor, porque essas aqui constam textualmente na Lei 12.527. E declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Tá? Então, são essas as penalidades que você encontra. E a responsabilidade civil da administração pública. É importante também saber isso, porque se alguém utiliza as informações indevidamente, muito provavelmente você vai tentar buscar depois uma indenização pela utilização indevida do uso dessa informação. Segundo a Lei de Acesso à Informação, lá no artigo 34, os órgãos e entidades respondem diretamente pelos danos causados pela divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais, assegurado o direito de regresso contra quem fizer o uso indevido dessa informação, tá bom? Então, olha só, o direito de regresso é o direito de você cobrar depois do agente público que deu causa. A apuração funcional e o direito de regresso, ele vai acontecer no caso de dolo ou culpa. Esse dolo ou culpa se refere tanto à responsabilidade funcional do agente que violou as regras, como também em relação ao próprio direito de regresso. Vou explicar isso aqui para vocês. Imagina o seguinte: determinado agente público fez a utilização indevida de uma informação. Eu, Herbert, fui prejudicado por isso. Eu não posso processar o agente público. Eu processo quem? Eu processo a entidade. Eu processo a pessoa jurídica. A Lei de Acesso à Informação ela utiliza a expressão indevida. Ela fala assim, ó, os órgãos e entidades públicas. A bem da verdade, quem responde não vai ser o órgão, vai ser a entidade pública. Mas se a questão de prova te falar, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, você segue o que está na lei, que são os órgãos e entidades públicos. Eles respondem pelo uso indevido das informações. Ok, eu fui lá e processei a entidade pública, recebi a minha indenização. Essa entidade pública pode cobrar depois do agente público? Pode. Pode tanto responsabilizar ele funcionalmente, como também mover uma ação de regresso para cobrar do agente público o valor que ela gastou na indenização. Mas aí somente se o agente público agir com dolo ou culpa. O órgão ou entidade, ele responde diretamente em razão da utilização indevida. Mas depois, se o agente agir com dolo ou culpa, pode cobrar dele ou pode ensejar aqui a responsabilidade funcional. Essa mesma regra aplica-se à pessoa física ou entidade privada que obtiver o acesso à informação sigilosa ou pessoal em razão do vínculo com o poder público. E com isso nós terminamos aqui o nosso resumo sobre a Lei de Acesso à Informação. Um grande abraço.